Esta história eu quero dedicar ao meu amigo, dono do canal, The Hellraiser, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Décadas atrás, em um pequeno distrito nordestino. 6 horas da tarde. Debruçado na janela da sua casa, o velho Pedro olhava curioso para um lado e outro da rua, tentando descobrir de onde vinha o alvoroço que ouvia. Os gritos desesperados de mulheres e homens eram ouvidos cada vez mais próximos. E em poucos minutos ele pôde ver a razão de tudo aquilo. À frente de uma multidão, caminhava um senhor carregando em seus braços uma criança de aproximadamente 5 anos, ensanguentada e morta. Atrás dele, a multidão gritava enlouquecida em uma só voz por justiça. Já e agora, diziam todos. Ao passar em frente à sua janela, o velho Pedro perguntou a uma das pessoas o que havia acontecido, mas antes que sua pergunta fosse respondida, uma das senhoras no meio da multidão, apontando o dedo para ele, gritou que certamente aquela maldade só podia ser coisa daquele maldito e nojento velho. O culpado acabava de ser escolhido. O combustível que faltava foi lançado. E naquele instante, todos pararam e voltaram para a janela do velho Pedro. O fogo do ódio estava atiçado. O velho Pedro nada pôde fazer. Em poucos segundos, sua casa foi invadida pela multidão e todo o pouco que possuía foi destruído. O pobre velho foi espancado, pisoteado e covardemente linchado. O seu corpo foi arrastado pela rua, seguido de uma multidão celebrando e comemorando uma vingança ignorante, diabólica e sem pudor. A justiça para eles estava consumada. Dente por dente, olho por olho, gritavam todos orgulhosos. A polícia, ou melhor, o único policial responsável pela ordem do distrito, infelizmente nada pôde fazer. E os dias passaram. O pastor da única igreja local procurava reunir a todos 2 vezes por semana em um processo de recuperação da fé e perdão divino. E pouco a pouco a vida foi voltando ao normal. E meses passaram. 6 meses depois, sentado em uma cadeira na calçada, alguém observava atentamente a uma pequena garotinha que brincava na rua com as amiguinhas. Desde o linchamento do velho Pedro, ele havia sido obrigado a controlar os seus impetuosos e malditos desejos. Mas cada dia que passava, tornava-se quase impossível. No dia seguinte, 7 horas da manhã, gritando pela rua, uma pobre mãe chamava por sua filha sem parar. Batendo em uma porta e outra, perguntava se haviam visto sua bebê, mas a resposta era a mesma. E o desespero aumentava a cada segundo. Depois de várias horas gritando, chamando e chorando, a mamãe retornou à casa pedindo a Deus por um milagre e que a filhinha voltasse. Mas infelizmente ela não voltou. Na boca da noite do mesmo dia, o seu corpo foi encontrado no terreno baldio, violada e estrangulada. A tristeza era geral. A preocupação também. Daquele dia em diante, a dúvida quanto à culpabilidade do velho Pedro atormentava a consciência de todos. Teriam eles condenado e executado um pobre velho inocente? Somente o tempo seria capaz de responder. O medo e a insegurança dos filhos agora era preocupante. De acusadores, juízes e carrascos,
todos os moradores passaram a ser suspeitos. Todos, sem exceção. 2 semanas depois, sozinha em sua casa, Maria pegou a lamparina da sala e dirigiu-se ao quarto. Hora de deitar. Nos últimos meses, ela foi visitada, paparicada, elogiada e agradecida por todos pela coragem de acusar o velho Pedro. Agora, deitada na cama, ela já não tinha certeza da sua bravura. O velho Pedro não lhe saía da consciência e do pensamento. E virando-se para a lamparina, apagou e tudo escureceu. No dia seguinte, Maria foi encontrada morta com uma expressão inexplicável de pavor em seu rosto. E o mais intrigante é que por cima da cama se encontrava escrita em letras negras uma simples palavra: justiça. A morte de Maria apavorou a todos. Mas o pavor não havia acabado e continuou. 3 dias depois, 2 outros moradores foram encontrados mortos da mesma maneira de Maria e com a mesma palavra justiça escrita em negro perto dos corpos. Que pavor! Quem seria o próximo? Perguntavam todos, aterrorizados. O pastor passou a realizar encontros religiosos todos os dias da semana no intuito de salvá-los daquele horrível castigo. Mas de nada adiantou. 3 outros moradores foram encontrados mortos. O terror agora era insuportável. Ninguém tinha coragem de dormir sozinho. Amontoados em um só cômodo das residências, os moradores passavam todas as noites acordados e rezando ao redor de velas acesas. Um tormento. 1 semana depois da morte da última vítima, todos se reuniram na igreja para mais um encontro religioso e esperavam pelo pastor para dar início às orações. E esperaram, mas o pastor não aparecia. Cansados de esperar, alguns dos fiéis resolveram ir até sua residência nos fundos da igreja à sua procura. E ao entrarem na casa, depararam com o corpo do pastor estirado na cama com uma expressão de terror e pavor ainda mais assustadora que a dos outros falecidos. Porém, o mais assustador, o mais espantoso, o mais revoltante e indignante foi o que encontraram escrito na parede sobre a cabeceira da sua cama: culpado. Te cuida e muito obrigado.